Tem uma história bíblica que fala que lá os apóstolos iam falar sobre Jesus e sobre as leis, tudo, para alguns povos. Mas teve um povo, que eram os bereanos de Bereia, que tudo aquilo que os profetas, né, os apóstolos falavam, eles faziam o quê? Pegavam a Bíblia, lá o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, e todos lá os outros livros dos profetas, e eles validavam se o que estava sendo dito estava escrito. Ou seja, eles pegavam com o conhecimento que eles já tinham e toda a informação nova que eles recebiam, eles validavam com a base de conhecimento que eles tinham, para saber se aquilo era realmente verdade. O que falta para o povo brasileiro, mundial como um todo, porque isso acontece nos Estados Unidos, acontece em todo lugar, é, à luz do que está sendo falado, você pega essas informações e você traz para um pensamento crítico básico em cima da sua base de conhecimento. Vai lá comparar com os dados, por exemplo, que você tem dentro do seu contexto. Vai verificar se aquele estudo faz sentido. Vai comparar A com A, B com B. Vai disseminar ou destrinchar ali aquele número para entender se aquilo ali realmente faz sentido. Tá? Estava numa discussão recente para poder aferir se o resultado de uma determinada área estava ok ou não estava ok. Então, tinha uma área que monitorava, que falava que eles estavam abaixo do resultado. Mas só que os números deles, eles estavam acima do resultado. Veja, é uma diferença, às vezes, de 0,5 pontos percentuais, mas que dá uma diferença grande. Mas o threshold de resultado nos dois casos era o mesmo? Então, era para ser. Variava a medição ou a interpretação de resultado era diferente? Então, era para ser. E aí eu fui, como governança de dados, destrinchar o número. Então, eu tenho lá um índice que é composto por um numerador e um denominador, e eu fui analisar o denominador. O denominador de um considerava mais coisas do que o outro. E aí, quando eu fui entender as diferenças, eu vi, poxa, por que você não está considerando isso? Ah, porque no meu sistema não tem isso. Beleza, mas mesmo assim, o número deveria dar mais próximo. Por que você está usando o conceito X e não o conceito Y? Ah, por causa disso, disso, disso. E aí a gente foi entendendo que o número, não é que ele foi manipulado, não foi manipulado, mas o número ele estava dentro de um contexto que não era o correto para o indicador. E aí quando a interpretação de resultado mudou. Isso. Então, mas aí o que acontece? Não foi uma coisa de má fé, mas era uma coisa que foi feita e, em cima dos parâmetros passados, direcionaram a análise a criar a área a criar um indicador mais favorável. Quando o entendimento foi feito, por isso que eu falo assim que a parte cultural de data literacy é muito importante, o número foi ajustado e as coisas estão equiparáveis. E o correto era o positivo ou era o negativo? O negativo. E aí eu vou falar para você, olha só que análise interessante. O fato de estar negativo não quer dizer que é ruim, porque eu poderia estar aportando um número positivo, mas só que no final isso vai me trazer uma certa acomodação, porque eu já atingi a meta. Se eu estou mostrando um número negativo, isso vai me dar mais capacidade de tomar novas decisões para que o meu número fique positivo. Sim. E aí, é a tomada de decisão por dados. Exatamente. Né? Então, quando eu tiro o meu viés e eu estou à base da luz do que o dado transmite, e aí, novamente, trazendo a questão de problemas de qualidade, vão ter alguns tratamentos necessários, mas quando eu equalizo os conceitos e eu faço com que a tomada de decisão seja feita não no meu viés do que é melhor ou pior para mim, mas só que eu faço ali o número demonstrar o que realmente está acontecendo, eu consigo tomar melhores decisões. E aí, o último estágio que eu falei lá do insight driven, você ser direcionado a insights e estar pautado numa estratégia. Porque aí o número ele vai refletir a sua estratégia, as suas decisões vão refletir nos números para embasar a sua estratégia. E não o inverso do que geralmente acontece.